Essa é só uma das pilhas que eu tenho aqui para mostrar para vocês hoje. Acompanhe os clássicos franceses da minha estante. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e fazia muito tempo que eu não fazia esse tipo de vídeo aqui do canal, mostrando livros da minha biblioteca pessoal. Eu fiz alguns vídeos mostrando livros de algumas coleções ou de algumas editoras, né? Faz bastante tempo, mas eu mostrei vários livros aqui que eu tenho da Tag, que é um clube de assinatura de livros, com edições sempre muito bonitas, né, em capa dura. Mostrei também os meus clássicos da Penguin Companhia das Letras, que tem aquelas edições tradicionais, bem reconhecíveis, né? Também fiz um vídeo mostrando os meus clássicos da Zahar. E fazia tempo que eu queria fazer um vídeo mostrando os clássicos franceses que eu tenho aqui. Lá no Instagram, volta e meia eu faço um post, assim, os clássicos argentinos, ou a literatura contemporânea da América Latina, clássicos franceses que as pessoas recomendam, literatura dos Estados Unidos que todo mundo deveria conhecer. Então no Instagram eu já fiz esse tipo de lista, mas aqui no YouTube fazia tempo que eu não fazia, então eu quis mostrar aqui os clássicos franceses. E por que eu comecei com os clássicos na minha estante, os clássicos franceses? Porque eu acho uma das literaturas mais interessantes, né, aí do mundo, embora eu reconheça que há literatura de bastante peso em outros países, né, como a Rússia, que é um país muito falado sobre sua literatura, né, a própria Alemanha ou a Itália, a Espanha, Portugal. Eu acho que em matéria de Europa, pelo menos no conjunto de um todo, eu acho a literatura francesa imbatível. Ela foi modelo de referência por muito tempo, influenciou outros escritores e outras literaturas nacionais. Então eu acho que nada melhor do que começar com a literatura francesa, porque eu tenho esse apreço também muito grande, e porque eu acho também que de clássicos, eu acho que talvez seja a literatura que eu mais tenha aqui na minha estante. Gente, eu tenho problemas de dicção às vezes, vocês perceberam, né? Eu acho que eu já falei instante no lugar de estante várias vezes. Estante, estante ou estantes. E gente, eu vou falar clássico aqui, que são clássicos ali do século XVIII, século XIX majoritariamente, e na primeira metade ali do século XX eu selecionei como clássicos. Se você se interessar, eu posso fazer também um vídeo aqui de literatura francesa só de contemporâneos. Eu fiz um vídeo assim lá no começo do canal que eu indiquei alguns livros, mas hoje eu tenho bem mais na minha biblioteca aqui para indicar para vocês. Eu poderia mostrar todos eles, então se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo de literatura francesa na minha biblioteca, a gente pode fazer a parte 2 com os contemporâneos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar pelos livros maiores, tá? Tem livros tamanho maior, tamanho tradicional e tamanho de bolso. O primeiro que eu mostro para vocês aqui é essa capa dura linda, que é a nova edição da coleção, da saga de livros do Marcel Proust, que é um escritor ali dos primeiros anos, das primeiras décadas do século XX. O Proust escreveu uma saga de 7 livros. Tem gente que fala que, na verdade, é uma obra só, não são livros separados, são tomos, mas enfim, não vou entrar nesse detalhe, e que era conhecido como Em Busca do Tempo Perdido. Essa nova tradução da Companhia das Letras está chamando de A Procura do Tempo Perdido. E esse livro 1 é Para o Lado de Swan, que geralmente é traduzido por No Caminho de Swan. Então só saíram esses dois livros ainda, né? Não saíram todos os 5. Eu acho que eles estão traduzindo aos poucos. São 2 tradutores diferentes, eu tenho os 2, vou mostrar o livro 2 para vocês depois. A tradução desse aqui foi do Mário Sérgio Conte. É considerado uma das literaturas mais desafiadoras aí do século XX, né? Com o fluxo de consciência, né? O monólogo interior, como James Joyce e outros escritores, Virginia Woolf também, né? Hermann Hesse, que se utilizaram desse recurso.
Então, esse aqui é o primeiro livro. Inclusive, da saga toda, eu só li o primeiro, não li os outros. E esse aqui é o segundo, que é A Sombra das Moças em Flor. Então, as edições estão lindas, gente. Assim, é capa dura e aqui em tecido. A lombada é em tecido, vamos virar assim. Isso, a lombada é em tecido. Então, é muito legal e ela segue o mesmo padrão de diagramação e tudo mais. E quem traduziu esse aqui foi a Rosa Freire da Guiar, que inclusive acabou de ganhar o Jabuti aí por um livro de crônicas. E a Rosa Freire é uma das grandes tradutoras do francês, né, para o português. Então, a companhia só publicou esses 2 volumes até agora. Eu esperei entrar na promoção para comprar, evidentemente, porque são livros caríssimos. E vamos ver se eles lançam nos próximos anos os outros volumes aí. Tenho aqui um pequeno box do Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux. Muita gente não sabe que o Fantasma da Ópera é uma obra de literatura francesa. É uma história baseada em alguns fatos reais que aconteceram ali na ópera de Paris, na Opéra Garnier. Então ele tem aqui, nessa edição da Pandorga, né, ele tem esse box. E aí depois um livro em capa dura, todo dourado, brilhante, né? Então é um livro muito bonito. E também tem dentro dele, vamos mostrar aqui, um pequeno pôster. Olha só, né? Então dá para fazer um quadrinho, inclusive. E olha como o livro tá bonito internamente também. Então tá bem editadinho, foi traduzido pela Ana Paula Doherty. Essa tradutora eu não conheço, mas a edição tá muito bonita aqui pela Pandorga. O Fantasma da Ópera, né, gente, que virou filme, musicais aí, né, esse ser muito misterioso, sendo algo sobrenatural ou muito bizarramente humano, sabe-se lá o quê, que habita, né, então os porões aí dessa ópera em Paris e se apaixona por uma cantora. Esse eu mostrei nos meus clássicos da Zahar, que é o A Volta ao Mundo em 80 Dias, também capa dura, né, com uma apresentação, edição comentada, ilustrada. São edições lindas que a Zahar faz. Esse é um clássico, né, da literatura francesa. A Volta ao Mundo em 80 Dias, né, um inglês faz uma aposta com os amigos num clube dizendo que ele conseguiria, sim, dar a volta ao mundo em 80 dias e ele faz essa aposta e leva o ajudante dele, que é um francês, que se chama Passepartout, e eles vão tentar dar essa volta ao mundo. Então, é um livro muito legal, recomendo, é um livro que agrada muito adolescentes e adultos, tá? É um livro de aventuras mesmo. E a tradução foi do André Teles, que traduz bastante também do francês. Gostei da tradução dele. E é um livro que é uma delícia, gente. Aconselho muito vocês lerem. O meu vídeo sobre livros que eu tenho da Antofágica, inclusive se você olhar aqui em cima, você vai ver lá na última prateleira, ó. Aqui, isso aí lá em cima, alguns livros da Antofágica. Eu, quando fiz um vídeo sobre a Antofágica, eu tinha só 7 livros. Agora eu devo ter uns 25. Então acho que em breve eu devo fazer uma reedição daquele vídeo. E eu falei para vocês aqui, não faz muito tempo, que eu li o Madame Bovary nessa edição da Antofágica. Antofágica, que é uma editora que faz novas edições de clássicos, mas com uma pegada contemporânea, não só na apresentação do livro, que é em capa dura, mas com ilustrações bem modernosas, assim, mas também na tradução. Tá? A tradução ela tenta se aproximar um pouco do nosso português atual. Então, ela é pensada para um leitor atual. Então, pensa comigo, esse texto foi escrito no século XIX, em 1857, né, Madame Bovary. Então, eles não fazem, como eu posso dizer assim, uma tradução para o português de 1857, entende? Eles fazem uma tradução, fazem traduções para um leitor dos anos 20 do século 21. A tradução aqui foi da Janaína Peixoto e eu gostei da tradução dela. Parece que foi a primeira tradução dela. Já pegou um livro de bastante corpo, né? Mas eu senti essa leitura bastante dinâmica, eu gostei sim. Falando em tradução, esse aqui me dá um enorme orgulho porque eu fui um dos 2 tradutores. Junto com o professor Marco Ruschka, nós traduzimos as Revelações de Arsène Lupin pela editora Madrepérola. A gente fez uma proposta muito diferente, né, de tradução. A gente também tentou atualizar, inclusive com gírias e algumas coisas assim,
do século XX, ele é século XXI, ele é um livro publicado no início do século XX, né? E também está em capa dura, lindo. E aqui, inclusive, nessa capa tem vários easter eggs dos 9 contos que nós temos aqui. Para quem não conhece, o Lupin, ele foi uma criação do Maurice Leblanc, junto com um jornal, para criar uma espécie de contraponto ao Sherlock Holmes, que era britânico, né, um personagem britânico, um investigador que está fazendo sucesso no mundo inteiro, inclusive na França. Então a França criou um contraponto, criou um ladrão que também usa muito de questões científicas e deduções para cometer os seus crimes. Ele é uma espécie de anti-herói, porque às vezes ele resolve crimes também. Em algum momento desse ano eu também mostrei esse livro para vocês, que é Um Tempo no Inferno e Iluminações, do Rimbaud. O Arthur Rimbaud, ele é um dos grandes poetas franceses do século XIX, junto com pelo menos mais 4 ou 5 nomes, alguns deles eu vou citar aqui porque eu tenho livros aqui deles. E o Rimbaud, ele é uma das personificações do poeta maldito, esse poeta que sofre no poema e sofre na vida, essa coisa da má estirpe, né? E ele lida muito mal com uma questão muito forte, né, para ele, que é a questão da sexualidade, que apesar de uma certa liberdade em alguns lugares na França no século XIX, ainda era muito mal vista, né, a questão da homossexualidade. Então isso também está nos poemas dele, e essa edição ela é bilíngue, saiu pela Todavia, e é legal você comparar os dois textos aqui. Ele é poeta, mas esse livro aqui é poema em prosa, tá? Ele é muito influenciado pelo Baudelaire, que escreveu poemas em prosa também. Então os poemas aqui são em prosa e são assim, eles flertam muito ali com o simbolismo. Então são poemas bastante abstratos assim, mas são poemas muito bons. Eu gosto muito do Rimbaud. E a tradução foi do Júlio Castanhon Guimarães, está aqui na contracapa. Inclusive está muito legal ver os nomes dos tradutores nas capas e contracapas, viu, gente? Porque isso aí a gente tem que valorizar os tradutores, porque é o tradutor ou a tradutora que cria o texto na língua que você está lendo, né? É claro que ele tem um texto base, mas ele precisa tomar decisões. A tradução não é nada uma coisa técnica, ela é uma coisa criativa. Então, ela precisa criar a partir de um texto dado. Então, dizer o nome dos tradutores é tirar os tradutores da invisibilidade. Um clássico aqui do século XX, que é O Estrangeiro, do Camus, e aí vai entrar aquela discussão, o Camus era argelino ou francês? De fato, quando ele nasce, a Argélia ela é parte da França. Ela não era nem considerada uma colônia mais. A Argélia era parte da França. Como a França ainda hoje tem territórios ao longo do mundo, né, na Polinésia, tem a Nova Caledônia na Oceania, tem a Guiana. A Guiana francesa aqui não é um país independente. E não é considerada uma colônia, ela é considerada, vai lá, um estado, como se fosse um estado brasileiro, né, uma província francesa. E a Argélia tinha um status mais ou menos parecido. E então sempre fica naquela, ele é argelino ou francês. E curiosamente, né, vocês lembram que eu fui para um curso na Bélgica esses tempos? Fiquei lá um mês e eu conversei com uma argelina. E eu falei, me indica os escritores argelinos, eu só conheço o Camus. Ela falou assim, o Camus não era argelino. Então, então eles têm também uma briga nessa questão da nacionalidade. Mas isso aqui é um clássico, né, gente? Aujourd'hui, maman est morte. Né? Hoje, mamãe morreu. Ou seja, aquele cara que é condenado não por matar um árabe, mas é condenado por não ter chorado no enterro da mãe. Gente, é um livro um pouco mais velhinho, eu adorava essa coleção, porque é uma coleção em capa dura de tecido. E eu li nessa edição aqui O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Acho que tá difícil de ler o título, porque ele foi se deteriorando ao longo do tempo. Olha aqui, agora a câmera captou, dá para ver. Né? Então ele vem com fitilho, eu tenho outros dessa coleção, mas não são franceses. É uma coleção de clássicos. As páginas já estão bem amarelas, ó, elas estão bem amarelando, assim. Mas que é um super livro ali de 1830 e poucos. O Vermelho e o Negro é um dos grandes livros do século XIX da França. O cara que mais escreveu no século XIX na França, em quantidade, foi o Balzac. Né? Ele tem a Comédia Humana, que é uma obra de praticamente 100 livros.
E aqui tem um dos mais importantes dele, que é o Pai Goriot, que é pouco falado no Brasil, tá? Eu gosto muito do Pai Goriot, mostra muito, né, esse escritor realista que mostra muita hipocrisia na França, que é um senhor que perdeu a mulher, mas que é dono de uma fábrica de embutidos. Ele economiza muito dinheiro, vende a fábrica e dá o dinheiro para as filhas, para que as filhas usem o dinheiro como dote, para que elas casem e subam na sociedade. Ele é só um burguês que acabou enriquecendo de alguma maneira, mas ele não é da alta sociedade. Então, para que as meninas elas subam de patamar, ele dá esse dinheiro e vai viver modestamente numa pensão. E essa pensão é uma espécie de microcosmos do mundo. Então é um livro bem legal, saiu aqui pela Estação Liberdade e a tradução foi da Marina Appenzeller. Quando falei do Rimbaud, falei que ele foi influenciado pelo Baudelaire nos poemas em prosa. Aqui mostro o grande livro de poemas em prosa do Baudelaire, que é o Spleen de Paris, que saiu aqui nessa edição ali pela 34. É muito legal, gente, esses poemas em prosa. Tem textos muito bons aqui. Destaque para o Estrangeiro, que é um dos mais conhecidos, não confundir com o Estrangeiro do Camus. Esse spleen, essa questão da melancolia, sabe? Essa melancolia de o mundo ser um tédio, de o mundo ser como é. Então há vários escapismos aqui, que além da morte, a beleza da mulher amada, o álcool, entre outras coisas. E a tradução foi do Samuel Titan Jr. Agora eu vou mostrar vários da coleção da Penguin. Aqui outro do Balzac, A Mulher de 30 Anos. É por causa desse livro, né, que surgiu o termo as balzaquianas, as mulheres que completam 30 anos, né, de idade seriam as balzaquianas. Então tá nessa coleção aqui, gente. Foi tradução da Rosa Freire da Aguiar, para variar, né, também ela. As edições da Penguin tem aquela questão, né? São livros sem orelha e sempre com essa... eu vou mostrar outros, vocês vão ver. Sempre com essa identidade visual aqui. Ó, só para vocês verem, aqui essa edição do Pai Goriot, tenho duas edições do Pai Goriot, e tenho aquela que eu mostrei para vocês, da Estação Liberdade, tenho essa da Penguin. Então pode ver que a lógica é a mesma, né, de edição. E a tradução aqui também é da Rosa Freire da Aguiar. Outro repetido da minha estante, inclusive tem um vídeo aqui no canal de livros repetidos que eu tenho, é da Madame Bovary, que saiu também nessa edição da Penguin aqui, né, a Madame Bovary, que é esse clássico incrível, né, surgiu inclusive um termo a partir daí, que é o bovarismo, né, a Madame Bovary, ou a Emma Bovary, essa mulher que lia romances em que as histórias de amor eram muito bonitas e ela queria viver isso na realidade. Ela se casa com um médico já viúvo e a vida se torna bastante tediosa e ela vai procurar essas aventuras que ela lê nos livros em amantes, né? E ela se enrola toda, enfim. Não vou ficar aqui dando grandes spoilers para quem não leu, mas seria muito interessante que vocês lessem, se vocês buscarem um clássico francês, fala, Luigi, qual clássico francês ele é, a gente precisa mesmo ler? Eu acho que entre Os Miseráveis e esse, acho que são esses dois, né? Então, assim, Miseráveis e Bovary, eu acho que aí são dois livros que, assim, eles marcam muito forte o que é a literatura francesa do 19. Um livro divertidíssimo para mim, que é esse conto, um conto alongado, uma novela, que é o Cândido Otimismo do Voltaire, a tradução do Mário Laranjeira. A tradução da Bovary também foi do Mário Laranjeira. Ele fez um enorme sucesso, ele é do século XVIII, do meados do século XVIII, né? E é muito legal porque, assim, esse livro é muito atual porque a gente consegue ver os discursos do Cândido, né? Que é uma pessoa cândida, tranquila, que tem paz, né? Que sempre vê o mundo pelo lado muito positivo, embora o mundo tenha um monte de desgraças. Eu acho que esse livro é tão atual porque dialoga tanto com esses quotes que falam de coisas muito positivas em meio a desgraças, né? Sabe aquele meme do Igor Guimarães que ele fala: não importa que uma estante caiu na sua cabeça, dê graças à vida. Foi fazer o café da manhã e queimou a mão, agradece a Deus. Chegou em casa, tem um vazamento, né? Toma um banho, aproveita e toma um banho, né? Ele tá rindo, o Igor Guimarães, desse comediante, desse tipo de comportamento exagerado no positivismo, não na corrente positivista, vou mudar o termo, na positividade tóxica. Então é um livraço, tá? E ele é curtinho.
esse livro dá o que falar. Esse livro aqui é As Relações Perigosas, que já foi traduzido como As Ligações Perigosas, do Choderlos de Laclos, tradução da Dorothée de Bruchard. Esse livro foi publicado 7 anos antes da Revolução Francesa, e esse livro causou um furor na época. Ele teve várias edições que se esgotaram rapidamente. Por quê? Porque, primeiro, que as pessoas reconheciam, entre aspas, na nobreza, no absolutismo, os personagens aqui, esses comportamentos desses personagens. E é um romance muito libertino, é um romance epistolar de cartas, em que vai falar sobre sedução. Assim, é um livro bem, assim, são personagens bem baixos, que assim, eles vivem na riqueza e eles não têm o que fazer e ficam criando desafios um pro outro. Eu duvido que você seduza a fulana e leve ela pra cama. E aí é só, a pessoa não tá nem afim de ter um relacionamento com ela só seduz e aí engana essa outra pessoa que se apaixona por ela, né? Então é um livro muito forte nesse sentido e causou um certo furor. Dizem as más línguas que foi uma das coisas que mais ajudou a revolta da população contra a realeza, contra esses nobres, e que poderia ter fomentado de alguma maneira a Revolução Francesa. Faz certo sentido, embora não tenha como a gente, né, cravar isso. Mais um dessa coleção Penguin, acho que é o último aqui que eu tenho de franceses, com tradução do Júlio Castanhon Guimarães, As Flores do Mal, do Baudelaire, que talvez seja o livro de poemas mais importante de toda a história da literatura francesa. O Baudelaire, ele foi um modelo para poetas durante muito tempo na França. Ele é um autor que escapa um pouco daquelas classificações que se faz geralmente entre romantismo, realismo, parnasianismo, simbolismo. Ele transitou por várias. Ele transitou por várias. A obra dele ecoa várias. E essa edição também é uma edição bilíngue. Então você pode comparar os dois textos aqui, né? Então ele é um livro de fôlego, é um livro imenso. Li esse basicamente quase todo ele na faculdade, mas a gente lia trechos assim. Então não é um livro que você vai ler assim, vou ler, sentar e ler, né? Em geral, livros de poemas também não são muito assim, mas esse principalmente, né? É um livro que você vai levar anos para ficar lendo. Vou ler um pedaço, vou ler alguns hoje, vou ler amanhã, vou ler essa primeira parte, a segunda parte. É um livro imenso, tá? Mas de poesia francesa talvez seja o mais importante. Voltando para Antofágica e falando de um outro livro repetido na minha estante aqui, essa edição que eu comprei do Cândido estava em promoção, né, do Cândido Otimismo, e naquelas edições sempre lindas da Antofágica, né, muito boas. Eu confesso que essa capa me desagradou muito. Eu acho que a Antofágica ou ela acerta muito ou ela erra muito. Essa capa é muito feia, mas a edição dentro tá bonita, tá? E vamos ver o nome da pessoa que traduziu, né? Porque eu tô falando de todas. Da Carolina Selvatici, é ela que traduziu. Então, mais um clássico aí francês. Finalmente um Sartre aqui na coleção, o livro A Náusea, que saiu pela editora Nova Fronteira. Faz bastante tempo que eu li, mas eu lembro que é um livro que me impactou demais. Assim, A Náusea é um livraço, é um livro lindo, um livro difícil, um livro sofrido, mas é um livraço. E a tradução foi da Rita Braga. Confesso que eu preciso ler mais o Sartre. Entre o Sartre e o Camus, eu li mais o Camus. Agora vão vir alguns livros em formato de bolso, e eu começo com o Orlá, do Guy de Maupassant, que saiu nessa coleção aqui da Grua, né, que se chama A Arte da Novela. E a tradução foi do Sérgio Flaxman, já falecido tradutor. É um conto sensacional, escrito em forma de diário. O Maupassant, gente, ele é um escritor considerado realista, e ele escreve um conto aqui que dialoga com o fantástico. E o fantástico mais puro fantástico, né, o puro suco do fantástico do europeu do século XIX. Uma pessoa, né, ele começa a
como posso dizer, sentir a presença de um ser estranho. Ele coloca uma água do lado da cama para tomar durante a noite. Ele mora numa casa cheia de empregados, ele é rico, enfim, ele mora no campo. E no outro dia ele acorda e não tem mais nada na garrafa, sendo que ele não lembra de ter acordado para tomar água. Então ele vai começando a ver coisas na casa, coisas estranhas, que ele começa a desconfiar. Tem um ser invisível aqui. E aí as reflexões dele vai conversar com outras pessoas para falar sobre o inconsciente humano, sobre enfim, acho que ele não dá o nome de inconsciente, porque né, Freud não tinha escrito ainda seus escritos. Mas a questão fica na chave aqui de que será que ele está enlouquecendo ou será que isso é real? Né? Então é o puro suco que eu falo do Fantástico do século XIX. E, gente, só para já anunciar uma coisa que em breve eu vou colocar nas redes sociais, no início de 2025 vai sair uma tradução minha desse livro, O Orlá, que vai sair pela Mondro. Vai ser uma edição muito bonita, uma edição muito diferente. Não vai ser uma edição pequena, sim. Né? Essa edição pequena, pode ver, ela só tem o texto mesmo, né? Nós vamos trazer outros elementos, eu não posso dar muitos detalhes agora, mas vai sair essa minha tradução de O Orlá, então vou ficar muito feliz depois de divulgar esse livro aqui no canal. Pela Companhia de Bolso saiu aqui o Louis Ferdinand Céline, Viagem ao Fim da Noite, com tradução da Rosa Freire da Guiar. É um autor bastante complexo, né, na França, ele é um autor bastante polêmico, é um autor que flertou ali com nazismo e antissemitismos, então é meio complicado, mas dizem ser um autor muito bom. Tá na minha estante, mas eu ainda não li. Tava faltando o Vitor Hugo, né? E aqui está o Corcunda de Notre Dame, naquele Clássicos da Zahar, edição de bolso. Gente, é edição de bolso de luxo que eles chamam, tá? Edição de bolso de luxo. É bem interessante o que eles fazem, né? Tá aqui, ó. Texto integral, inclui cerca de 30 ilustrações, edição de bolso de luxo. Então a edição tá muito bonita e a tradução foi feita pelo Jorge Bastos. Falando em Vitor Hugo, gente, não está aqui na minha estante, então eu já vou falar para vocês aqui. Eu deixei algumas caixas de livros na casa dos meus pais, em outra cidade, e eu tenho esse livro aqui, essa edição dos Miseráveis, tá? Nessa edição da Martin Claret, eu tô pensando, não sei se eu vou ler esse livro nessa edição ou se eu vou comprar outra. Eu li Os Miseráveis? Eu li quase todo ele em francês, eu estava na faculdade, mas eu quero uma experiência agora, depois de muito tempo, né, já mais maduro, e ler esse livro com calma, numa boa tradução. Então, não sei quando eu vou ler ainda. Outra edição de bolso de luxo aqui, O Conde de Monte Cristo, do querido Alexandre Dumas, ou Alexandre Dumas, né, também edição de bolso de luxo, com fitilho, né? Então, assim, aqui ele ficou enorme, gente. É um livro que ele ficou aqui nessa edição com 1.500 páginas. Você imaginou? 1.500, então é grande mesmo. A tradução foi feita por André Teles e Rodrigo Lacerda e foi vencedora do Jabuti na categoria tradução. Uma edição que eu não gosto muito, da Martin Claret, aquela edição clássica de livros de bolso, mas eu comprei porque eu precisava ter, que é o livro Alcois e Outros Poemas, do Apollinaire. Pessoal, Apollinaire é um poeta do início do século XX e ele foi o primeiro a escrever o que no Brasil se chamou de poesia concreta. Lembra dos Irmãos Campos, a poesia concreta dos anos 50, 60? Dava formas, tinha um tema e assim, ainda assim a poesia dava uma forma daquele objeto que era tema do poema. Isso só foi possível por causa do Apollinaire, tá? Ele fazia isso. Aqui, não, acho que tem um poema ou outro, mas olha só para vocês verem aqui um. Olha a disposição das palavras aqui na página, né? Então ele fez, isso se chama caligramas, inclusive tem um livro dele que se chama Caligrama, ou Caligramas, e a tentativa dele era fazer uma espécie de... Ele era muito amigo do Picasso, e ele queria muito trazer o cubismo para a literatura, tirar da pintura, né? Se inspirar na pintura cubista e trazer esses
essa ideia do cubismo para a literatura, e ele escreveu esses poemas. Então, tá aqui, o Apollinaire é um poeta muito legal para a gente conhecer, viu? Outra edição aqui da Martin Claret, de bolso, com tradução do Daniel Fresneau, a gente tem O Doente Imaginário, do Molière. Gente, é uma peça que é engraçadíssima, é uma comédia de uma pessoa que ela é hipocondríaca, ela acha que ela vai morrer o tempo todo, então ele gasta uma fortuna com médicos e, na verdade, é uma pessoa super saudável. E tem um imbróglio ali com a filha que quer casar, mas ele quer mandar a filha pro convento. Na verdade, antes ele quer casar ela com um futuro médico, né, um estudante de medicina. Ela não quer, então ele ameaça mandar ela pro convento, enfim. E é muito engraçado. E, gente, o Molière, aqui é um negócio trágico, tá? O Molière, essa foi a última peça do Molière, e ele atuava como doente imaginário, e numa apresentação da peça, o Molière morre em cena. Na verdade, ele é levado para o hospital, mas ele tem um mal súbito em cena, interpretando um doente imaginário. Olha que bizarro isso, né? Outro clássico de bolso da Zahar, A Viagem ao Centro da Terra, do Jules Verne, né, que é outro livro muito legal aí de aventuras, né? Que é aquilo que eu falei da edição de bolso de luxo. E a tradução aqui ficou a cara. Que coisa linda, gente. Não, por favor, né? Muito bem feito. A tradução é do Jorge Bastos. Falei do Rimbaud como poeta importante do 19, falei do Baudelaire, que influenciou todos eles, e também vou falar agora do Verlaine, A Voz dos Botequins e Outros Poemas. Essa capa brilhosa aqui. Saiu pela Edra, com tradução do Guilherme de Almeida, que inclusive está referenciado na capa. Né? Olha só, o nome dele. É uma tradução mais antiga, né? O Guilherme de Almeida é um poeta ali do início do século XX. O Verlaine foi um escândalo na época, né? Porque tanto o Rimbaud e o Verlaine era casado com uma mulher, e o Verlaine e o Rimbaud tiveram um caso. Um caso, assim, aí aqui é a grande fofoca literária, né? O Verlaine era bem mais velho que o Rimbaud, e com medo de perder o Rimbaud, ele entrou numa pira de ciúmes e chegou a atirar no Rimbaud e machucou o pulso se não me engano, o pulso do Rimbaud, e por isso ele foi preso na Bélgica. Então, é um negócio maluco, gente, mas é um baita de um poeta, tá, o Verlaine. Voltamos para Antofágica com essa edição linda do Viagem ao Centro da Terra, do Xavier de Maistre, que é, gente, um autor que talvez mais tenha influenciado o nosso Machado de Assis. Machado de Assis era um leitor assíduo de Xavier de Maistre. E a tradução aqui é da Débora Fleck, numa outra edição muito gostosa, muito bonita, muito acessível da Antofágica. E a gente sempre espera aquelas promoções para comprar, porque são livros bem caros. Também da Antofágica, essa edição do Pequeno Príncipe, que muda aquela edição clássica com aquarelas do autor, né? Então aqui é uma edição diferente, pode ver que o Pequeno Príncipe está bem diferente. Pelo que eu entendi, a intenção da ilustradora era deixar o Pequeno Príncipe com esse aspecto um pouco andrógeno, né? Para ser uma coisa meio menino, meio menina, tanto Pequeno Príncipe, sei lá, talvez para que as meninas se reconhecessem no livro, não sei. Mas depois que ele entrou em direitos autorais livres, né, em domínio público, já saiu vários, né? Tem o Pequeno Príncipe Negro, a Pequena Princesa, o Pequeno Príncipe Bi, tem várias coisas assim. E a tradução aqui é da Heloísa Jean. E para terminar, um vídeo que já está longo, mostrar aqui duas edições da Zahar de luxo também, do Lupin. Eu traduzi o Lupin pela Madrepérola, mas a Zahar também traduziu, e eu tenho aqui dois importantíssimos, que são As Confidências de Arsène Lupin e Arsène Lupin contra Herlock Sholmès. A tradução desse aqui é do André Teles, do Rodrigo Lacerda, e são vencedores do Jabuti também de tradução. E esse aqui, a tradução é da Dorothée de Bruchard, então, né, também nessas edições lindas aqui de bolso da Zahar. Deu mais de 30 livros aí, gente, olha que coisa interessante, né? Eu não li todos esses clássicos, a maioria sim eu li, e clássicos franceses, gente, são para toda a vida, para você também depois voltar, reler em algum outro momento, né? Como eu fiz com Os Miseráveis, por exemplo, e quero fazer novamente, quero ler de novo, né? Esses livros, de vez em quando, eu vou consultar. Flores do Mal mesmo, é um que eu
né, pesco alguma coisa dali. O Rimbaud, né, Um Tempo no Inferno também é um dos livros que, por serem mais densos e serem poemas em prosa, eu vou ali consultando. Então são clássicos para a vida, são clássicos que marcaram gerações e estão aí, muitos deles há quase 200 anos, né, influenciando aí muita gente. Gostaram do vídeo, gente? Se gostaram, então, se você não for inscrito, se inscreva no canal, dê um like aqui se você gostou do vídeo, comente aqui qual desses clássicos franceses você leu. E, como eu disse no começo do vídeo, se vocês quiserem uma parte 2 de literatura francesa, eu posso fazer então os franceses contemporâneos da minha biblioteca. E sem mais, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!